do pastor Luzimani, que também é músico, vai compartilhar a palavra do Senhor conosco nessa noite. Amém. É amigo do nosso pastor, amigo da nossa igreja. Acredito que trará uma palavra abençoada para nós essa noite. Eu quero orar pela vida dele. Você pode estender as suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do nosso pastor Luzimani. Aleluia, o Senhor é bom. Pai, nós queremos abençoar a vida do pastor Luzimani. Veio com grande alegria poder trazer uma mensagem da parte do Senhor. Senhor, nós abrimos o nosso coração e declaramos: bendito é o pastor Luzimani, porque ele vem em nome do Senhor. Como igreja, nós o abençoamos e declaramos que todas as palavras que saírem da sua boca sejam palavras vindas do alto. E não apenas palavras, Senhor Deus, de convencimento meramente humanas, mas sejam palavras vindas do céu. Senhor, nós cremos que o Espírito do Senhor falará através da sua vida. Cada gesto, cada palavra possam ser permeadas pela presença do Senhor. Nós abrimos o nosso coração e cremos, Senhor Deus, que o Senhor irá falar aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus. Amados, a graça e a paz de Jesus, amém? Muito feliz de estar aqui, atrapalhando ali os colegas, que são muito compreensivos, muito bacanas, mas eu vim aqui hoje trazer uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. E fico eu pensando que às vezes é muito difícil, conciliar todas as atividades. O pastor Léo está pastoreando, está tocando, estudando, orando, jejuando, pedindo a Deus uma palavra profética. Por isso eu quero convidar você a abrir o teu coração. Você pode dar um glória a Deus aí? Tirar tudo aquilo que possa impedir você de se apropriar daquilo que Deus quer te dar nessa noite. Amém? Principalmente aos nossos queridos músicos. Por que eu estou dizendo aos nossos queridos músicos? Porque eu toco um instrumento desde 12 anos de idade. Desde 12 anos, na igreja. Talvez eu tenha começado como aqui alguns de vocês, ou quase todos. E durante uma grande parte da minha vida, eu me preocupava em exercer essa profissão tão linda, tão digna, que é ser músico. É uma profissão, é uma arte, mas também é uma profissão. E eu estudava, e você estuda, e você se dedica, e você vai colhendo os louros dessa dedicação, como o sofrimento de toda a dedicação, os cortes, as cicatrizes, as dores, o enfado, a canseira de não conseguir vencer um trecho. Quem já passou aqui por isso, né? Aquele trecho que não sai, você ora, joga sal grosso nele, faz qualquer coisa, e isso é comum. E chega um momento da sua vida que alguém reconhece você e começa a aplaudir você, e começa a falar e convidar você para tocar em lugares que você nem imaginava tocar, e conhecer pessoas que você também não imaginava conhecer, e você fala assim: puxa, eu estou chegando lá, estou chegando naquele lugar que eu queria. E Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra para você, tomando posse do novo de Deus. Você pode repetir comigo, amém? Fala assim: eu vou tomar posse do novo de Deus. Isso aí foi para mim e para o pastor Léo. Agora vamos falar bem alto para o Senhor Jesus. Eu vou tomar posse do novo de Deus. Deus tem algo novo para você nesta noite. Isaías 43, versículo 18 e o versículo 19. O texto diz: esqueçam o que se foi, não vivam do passado.
Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem. Vou repetir a pergunta. O profeta está perguntando. Deus está falando, eu vou fazer alguma coisa nova para vocês. Vocês não percebem. Até no deserto. Eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Feche seus olhos. Pai querido eterno. Nós entregamos a Ti o nosso coração, a nossa mente, para que o Teu Espírito aplique a Tua palavra em nosso coração. No nome de Jesus te oramos, todos digam amém. Por que algo novo, pastor? Porque o novo está muito difícil de se entender nos dias atuais. O novo virou algo sem nenhuma graça. Não sei se você já percebeu isso. O novo virou algo tão corriqueiro que não é valorizado em momento nenhum. Por que isso? Porque nós trocamos o novo toda hora. O teu celular dá um arranhãozinho, você troca por um novo. O teu instrumento músico começa a amarelar, ao invés de você amar as marcas do tempo, você troca por um novo. Nos relacionamentos, as rugas começam a aparecer, as cicatrizes da vida se trocam. Termina o relacionamento, casamento novo, nova relação. Nós bagunçamos o novo. E eu fiquei percebendo que essa novidade, ela está cada vez mais distante de nós, porque nós não conhecemos o que é o novo de Deus. Nós esperamos que o novo de Deus seja algo que Deus monte lá no céu como um instrumento e jogue sobre nós, sobre o nosso braço. Eu, como sempre, fui um executante de instrumento de palheta. A coisa mais aterrorizante para nós é quando a palheta começa a envelhecer. Não é mesmo? Você está todo bobo. Irmão, você não sabe o que é isso. É treva isso. É do inferno. Você está todo bobo ali curtindo aquela palhetinha, palheta de bambu da água, aquela que viveu, nasceu e cresceu dentro da água, depois tu tira, tu teve um trabalho, aí você está tocando. Quando o som começa a ficar celestial, aquele som que até os anjos falam, quem está tocando? É o meu primeirão ali, aquele ali. Aquele ali que está tocando, meu Deus, que som é esse? Aí a palheta dá uma rachadinha, dá uma quebradinha na ponta, você ora, fala, Senhor, segura esse negócio aí, eu queria tocar com essa lá no concerto, na apresentação, lá na igreja do pastor Léo, e agora a palheta começa a envergar, você dá um cortinho, você afina ela, você passa a lixa, você perde horas ali, mas chega uma hora que você joga fora, porque você tem que botar uma nova. E quando você pega a nova, você detesta. Olha bem, era algo para você ficar feliz. Você comprou uma palheta francesa, né? Tem o pessoal do sax que gosta da Rico Royal, mas vamos lá. O cara foi lá, pegou aquela Van Doren, Carabés, preparou, botou e depois esculacha ele mesmo. Que som ruim, essa palheta não presta, isso aqui veio com defeito. Até você amaciar a palheta, até ela ficar bonitinha, até ela encorpar nos seus lábios como se fosse o próprio instrumento, aí você entra naquela relação de amor de novo, aí daqui a pouco e é um ciclo que vai para a vida toda. Enquanto você pega o instrumento, você está nesse ciclo. Pessoal do bocal não, é diferente, né? O bocal cai no chão, faz um amassadinho, o cara vai, olha, esse bocal não presta, está amassado. Na minha época, mais pobre, os músicos lavavam o bocal com pasta de dente. Eu não sei se fazem isso hoje ainda, né? Passava pasta de dente assim no bocal para tentar recuperar e ficavam reclamando. Até eu conheci um cara que comprou 40 bocal, gente.
40 bocal. Para cada música ele pegava um bocal de trompete diferente. Trompetista é meio complicado com bocal, né? Para o agudo ele usa um bocal, para o grave outro, para o médio outro. E estava sempre nessa novidade. Mas por que isso, pastor? Porque nós trouxemos o novo a um patamar desse. Porque eu quero compartilhar com você o porquê. E aí eu vou pedir para você para acompanhar um outro texto. Nós vamos ler um outro texto na Bíblia para encaixar nesse texto que nós lemos. Se você puder botar aí, coloca aqui Neemias capítulo 1, versículo do 2 ao 4. É um texto que você conhece. Já foi pregado milhares de vezes. Neemias capítulo 1, versículo 2 até o 4. O texto diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, esse Hanani era irmão de Neemias. Um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, como é que está lá em Jerusalém, e os homens, e a cidade. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, está destruído, suas portas foram consumidas pelo fogo. E aí Neemias, quando ouviu isso, ele senta e chora. Diz a palavra que ele passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Um dia, Neemias recebe uma notícia, uma novidade, uma notícia nova, mas essa notícia massacrou o coração dele, porque a cidade dos seus pais, a sua cidade, estava indefesa, com as portas consumidas pelo fogo, muro destruído, caindo, as cidades que foram criadas e fortificadas para dar segurança às famílias, às mulheres, às crianças, agora era alvo até de escárnio. Então, Neemias precisava fazer algo novo da vida dele. E eu estou falando de um camarada que exercia uma posição no Palácio Real muito boa. Neemias era o copeiro do rei. Neemias tinha uma função nobre. Neemias fiscalizava a comida do rei. Ele era o camarada de confiança do rei. E aí agora Neemias coloca Deus, prepara algo novo no coração de Neemias. Que novidade foi essa? Eu estou aqui realizando uma função, mas eu preciso ir lá, porque Deus tem um propósito na minha vida. Queridos, meus queridos músicos, durante mais de 30 anos, mais precisamente 33 anos, eu estive pensando que a minha vida era só tocar um instrumento. Mas um dia Deus falou assim: eu tenho uma missão e um propósito maior para você. Você vai ter que agora começar a fazer isso aqui e levar a palavra para os povos. E eu falei: não dá tempo, senhor. Não dá tempo, porque fazendo isso eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que fazer seminário, eu tenho que jejuar, eu tenho que me preparar. E para tocar um instrumento razoavelmente bem, eu tenho que estudar. E eu fui da Força Aérea Brasileira. E eu falava: não, eu tenho que estudar muito, eu tenho que ficar aqui, eu não posso passar vergonha. Quando coloco uma música, eu tenho que tocar. Olha, não dá tempo de ser pastor. E o Senhor falou assim: não, mas eu te chamei para ser pastor. E aí, há uma troca. Na minha cabeça, Deus proveu uma troca, querido. Olha, a tua total dedicação que era para isso, agora você vai ter que dividir para isso aqui. E fazendo isso aqui, a música que você exerce vai ter um outro patamar na sua vida. O pastor falou aqui no início que quando o tangedor tangia o instrumento, o espírito mau que estava em Saul saía. Mas o detalhe não era qualquer tangedor.
era um tangedor que tocava bem o seu instrumento. Quando eu trago para você a necessidade de você agora começar a orar, ler a palavra, se fortalecer, eu não estou dizendo abandone a música, mas a música toma praticamente 24 horas por dia. O músico, além de estudar muito, ele prepara o seu instrumento, ele escuta muita música, né? Aquele ali foi meu companheiro de longas jornadas nas orquestras aí da vida, né? Meu Deus, só o Senhor para reunir a gente aqui. Mais de 20 anos que não nos encontrávamos. Aqui tem outro pastor, pastor Salatiel, da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. Estava numa missão de manhã e ele veio comigo para cá. Já soldado está na casa, está no exército. Bota aí a arma na mão. Gente, em nome de Jesus, eu sei que talvez você esteja falando assim, não, eu fui chamado para adorar ao Senhor só com a minha voz. Eu fui chamado para servir no ministério diaconal. Eu fui chamado para servir só nas células, para servir na cantina, para servir no Kids. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tu vai tomar posse do novo de Deus hoje na sua vida. Dá um brado de júbilo aí, querido, em nome de Jesus. Ah, meu Deus! E como é que eu posso então reconstruir os muros? Talvez Neemias esteve perguntando, Senhor, como é que eu vou sair daqui, já que eu sou reconhecido como um copeiro fiel, um copeiro habilidoso, um copeiro real. Como é que eu vou sair daqui para construir um muro, para reconstruir um muro? Como é que eu vou sair daqui agora e atravessar todo esse país para chegar lá, consertar as portas? Eu não tenho capacitação. Mas aí entra o Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. O Deus que colocou o propósito na tua vida é o Deus que vai te revestir de habilidade. É o Deus que vai abrir portas. Quando o novo de Deus está nascendo no seu coração, nós somos incomodados. Começa a haver um incômodo na nossa alma. Repete comigo, fala, somos incomodados. Mais forte, somos incomodados. Enquanto você não for incomodado, você não está se apercebendo, você não está deixando nascer o novo de Deus. Você está lá acomodado, ao invés de incomodado. Sabe o que é? Eu chego lá, sento, toco o meu instrumento e vou embora. Vou contar uma experiência rapidinha para vocês. Uma certa feita, eu era da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, eu era bem jovem, estava recém-casado. E aí, um dia, uma irmã passou perto de mim, bateu nas minhas costas assim. Eu tinha acabado de tocar na banda. E naquela oportunidade eu toquei o sax, fiz um solo de uma música, um arranjo do Carlinho, eu esqueci. Uma música bonita, as pessoas bateram palmas. Eu fiquei tão cheio de mim, tão... Puxa, finalmente eu achei uma boquilha que tem um som bonito. É o grande dilema do músico, achar uma boquilha que tem um som. Você escuta, vê o outro tocando, aquela boquilha é boa, pega, toca. Ih, meu Deus, não é boa não. Aí você vai vivendo. Mas aí a irmãzinha bateu nas minhas costas e falou assim, homem de Deus, se prepara porque tu vai orar hoje. Alguém vai pedir para você orar e se você não orar, tu vai ser envergonhado. Falou isso e foi embora. E eu falei, Jesus, misericórdia, que vou orar, pô. Sou músico. Músico não faz nada. Repete comigo, fala misericórdia. Mais alto, misericórdia. Que história é essa que músico não ora? Que músico não prega? Que músico não lê a palavra? Isso aí é uma ideia antiga. Músico trabalhava no templo 24 horas por dia, adorando o Senhor sem cessar. Se existe alguém que sabe adorar a Deus, é aquele que foi chamado para exercer esse ministério. Por isso vocês têm responsabilidade, mas vocês precisam estar abertos para o novo de Deus. E aí eu guardei o instrumento e saí com meu filho na mão,
ia pegar o carrinho para ir embora. Era um carro novinho, era um Fusca 61, queridos. Vocês riram que era de vocês, era meu, né? Naquela época, era um Fusca 61, bonito toda a vida. Minha esposa sempre empurrava ele, porque a bateria riava. Era um negócio. Meu cunhado também ajudou muitas vezes a empurrar na frente da igreja. A bateria era de 6 volts, arriava. Vamos deixar esse negócio para lá, né? Aí, olha, eu saí para pegar o carrinho, estou saindo, estou na porta assim, um cidadão vem andando assim, olha para mim e fala assim para mim: homem de Deus, ora por mim. Era na calçada da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu, o Serginho conhece, passando gente para lá, para cá, aquele movimento enorme. Eu nunca tive vergonha de tocar, mas fiquei muito com vergonha. Como é que eu vou orar aqui? Eu tentei puxar ele: vamos entrar aqui na igreja que eu vou orar. Ele falou, cravado assim: não, você vai orar por mim aqui. Homem de Deus, ora por mim. Eu saí da cadeia agora, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu estou indo embora tentar achar minha família. Se você não orar por mim, eu não vou achar minha família. E eu olhei para ele assim e não tive outra alternativa. Aí eu olhei para dentro da igreja, tinha uns diáconos, presbíteros, até pastor. Falei, mas é porque ali tem um pastor. Ele falou, homem de Deus, é você que tem que orar por mim. E eu abracei ele e falei, vamos ajoelhar aqui no meio da calçada, as pessoas desviando para um lado, para o outro, nós nos abraçamos e eu orei, e profetizei, e clamei, e pedi ao Senhor que cobrisse aquele homem, e quando terminamos aquela oração que quebrantou o nosso coração, e ficamos em pé, rapidamente ele saiu, se afastou de mim, entrou na multidão e foi embora, e eu nem consegui ajudá-lo em mais nada, só orei por ele. E fui embora chorando, fui embora para casa com meu coração muito pensativo. Existe algo que Deus está falando comigo. Aquele dia foi um dia marcante para que no meu coração houvesse um incômodo. Eu preciso me preparar, eu preciso ir para o seminário, eu preciso fazer alguma coisa além do que eu faço. E não passou muito, eu fui para o seminário, e fui estudar a palavra, e fui orar, e fui me dedicar. Neemias, conforme o texto que nós lemos, o texto diz que ele passava os dias sentado, orando e chorando, porque ele estava incomodado. Enquanto você não está incomodado, você passa o dia todo passando o Instagram para cima. Enquanto você não estiver incomodado, você passa o dia todo sobre o comando do WhatsApp. Enquanto você não estiver incomodado no teu coração, você vai passar o dia todinho fazendo fofoca gospel. Mas quando Deus te chama, Ele te incomoda. Incômodo significa ausência de conforto, sem comodidade, mal-estar. É um embaraço que causa em você constrangimento. Agora você entende a palavra de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, quando Paulo diz para a igreja de Corinto, o amor de Cristo me constrangeu. É um constrangimento. Se você não tem um constrangimento, quando você percebe que Jesus morreu naquela cruz para te salvar, para me salvar, para salvar cada um de nós que estamos aqui tocando o instrumento, escrevendo, maestro, com um talento incrível. É esse incômodo de você começar a chorar com os que choram, de você passar na rua e olhar, e ao invés de dizer assim, isso é armação, isso é golpe, toda hora tem que dar uma esmolinha, esse cara está no sinal todo dia. Meu irmão, se Deus te deu, compartilhe e comece a orar e profetizar. Eu quero profetizar que no meu estado, na minha cidade, no meu bairro, não haverá miséria. Se você não se sente incomodado, o novo não chegou no teu coração. Mas Neemias ficou lá, ficou chorando, ficou lá triste, ficou jejuando. Quando o novo de Deus
está nascendo para nós, para cada um de nós, meus queridos, vai surgir oportunidades. Surge oportunidade. Olha bem o que o texto diz. Versículo 2 e o 3. Os restantes lá, o Anani veio e deu a informação que ficaram lá acerca de Jerusalém. O restante ficou lá, tal, grande miséria. O capítulo 2, versículo 1, diz que Neemias, então, vai trabalhar. Ele vai até a presença do rei. Quando ele chega lá para fazer o serviço dele, o rei olha para a cara dele e fala assim, meu Deus, Neemias, você está muito triste, Neemias. O que está havendo com você? Olha que oportunidade. Neemias, então, fala para o rei assim, Senhor, como eu não estaria triste? A minha cidade está depredada, os muros estão queimados, lá os meus companheiros, meus irmãos estão todos lá presos. O que tu quer, Neemias? Eu não quero ver você triste. A oração faz isso, querido. Deus começa a colocar oportunidades na tua vida. São momentos que você não pode perder. São times que não pode passar. Oportunidades. Por exemplo, o pastor Leonardo me convidou para pregar. Era só para pregar. Eu já não toco um tempão. Nem sabia se sabia tocar ainda. Eu não perdi a oportunidade. Eu falei assim, posso tocar um pouquinho? Só um pouquinho, pastor. Ele me deu uma volta, eu queria estar sentado ali no último lugar, fazendo um terceiro clarinete. Ele me botou ali, mas tudo bem. Depois a gente conversa. Oportunidades. Quando o teu coração está constrangido de amor, vai começar a aparecer oportunidades. É aquele teu vizinho que vai te procurar, vai bater lá na tua porta. Sabe que acontece uma coisa, eu estou muito depressivo, eu estou assim, estou assado. Opa, que oportunidade. Eu nunca falei com ele, eu nunca orei por ele. Senta aqui, vem cá, entra aqui, senta aqui, eu quero falar de um homem que pode te curar. Olha, as oportunidades vão sendo colocadas. Repete comigo, fala oportunidades. Quando novo de Deus, quando você começa a perceber, oportunidades começam a se abrir. Uma certa feita eu fui tocar, eu tocava numa orquestra aí, vamos falar muito disso, mas com um artista famoso, e nós estávamos num teatro, e esse camarada entrou com uma garrafa de uísque embaixo do braço. E ele chegou para o maestro e falou assim, olha, eu trouxe essa garrafa de uísque para a gente dividir aqui, os músicos. E aí o maestro olhou para ele e falou assim, a garrafa vai ficar cheia. Tá vendo essa orquestra aí? Todo mundo é crente. Aí tem pastor, tem diácono. Aí falou, como? Pastor, diácono, tá tocando? Eles estão tocando, são profissionais. São bons profissionais, mas nenhum deles bebe. Não fazem nada errado, tocam e vão embora. Como assim? É mesmo, é? Virou assim, me chamou. Luzmane, vem cá, fala para ele aí. Eu preguei o evangelho para ele. Oportunidades. Deus vai começar a colocar e abrir oportunidades para a tua vida. Você já entrou no hospital para visitar um parente assim, e você está lá tão dolorido, triste, teu parente está lá internado, e de repente alguém bate no teu ombro e fala assim, você pode fazer uma oração pela minha mãezinha que está ali internada, pelo meu marido, pelo meu irmão, pelo meu... Aí você vai, às vezes você fica tímido. São oportunidades. Deus está abrindo um novo na sua vida. Fala assim, hoje eu vou tomar posse do novo de Deus na minha vida. Mais forte, na minha vida. Aleluia. Quando o novo de Deus está nascendo para nós, Deus coloca também facilitadores na nossa vida. Facilitadores. Guarda essa palavra e escreve no teu coração. Facilitadores. Durante muitos anos da minha vida eu achei
que as pessoas eram muito egoístas e subia a escada e depois tirava a escada. Fruto talvez de experiência própria, minha, né? Quantas vezes eu sei que você já pediu algo a alguém e esse alguém disse não, com facilidade. Quantas vezes alguém foi e deixou você para trás, não te levou, e você saiu com a mágoa profunda, falou assim, puxa vida, olha lá, podia ter comprado a minha casa também. Fulano sabia, comprou sozinho, nem me avisou. Não me avisou da inscrição, não me avisou do concurso, da prova, sei lá. Quantas vezes acontece isso com a gente? Mas quando o novo de Deus está nascendo na sua vida, Deus coloca facilitadores. Quem são os facilitadores? São pessoas que Deus vai colocar na tua vida para abrir as portas para você. Talvez você não entenda isso hoje, mas você vai entender essa mensagem. Neemias capítulo 2, versículo 8, diz que o rei escreveu uma carta para Neemias e falou, Neemias, você vai. E eu vou escrever essa carta para que todos lá doem a madeira para você construir as portas. Mas, seu rei, eu não tenho dinheiro para comprar a madeira. Tu não vai comprar, não. Você vai ganhar doada. Espera aí que eu vou escrever uma carta para você. Mas daqui lá está em guerra. Eu tenho que atravessar regiões e eu posso ser morto. Não, espera aí, eu vou escrever aqui uma carta, um salvo-conduto para você atravessar até lá. Se alguém parar você, Artaxerxes mandou passar. Fala assim, Deus vai mandar facilitadores. Deus vai providenciar cartas para você entrar em lugares que você nunca imaginou, para você orar, para você levantar com poder e glória o nome de Jesus em lugares que você nunca pensou em colocar os seus pés. Deus vai te levar para conviver em meio a músicos que estão morrendo de depressão, de vício em drogas, para que você exerça o novo de Deus. Você vai começar a se sentir incomodado, querido. Talvez você nem goste de mim mais, mas vai haver um incômodo no seu coração. Eu quero tocar, mas o som que sair desse instrumento, eu não quero que ninguém avalie se é bonito ou se é feio, se está redondo ou não, se está afinado ou não. O som que vai sair daqui vai tremer as muralhas do inferno para resgatar homens, para quebrantar corações. Quando eu descobri isso, mudou toda a minha intimidade e a minha vivência no meio da música. A música deixou de ser apenas um hobby, apenas uma arte, o exercício de uma arte. A música passou a ser um ministério. E todas as vezes que eu vou tocar, com exceção de hoje, confesso, com exceção de hoje, porque hoje para mim foi só um lazer, mas quando eu tocava, eu pedia a Deus que algo diferente acontecesse. Senhor, alguma coisa acontecer diferente, tem que acontecer alguma coisa diferente. Quando você abrir o som do teu instrumento, alguma coisa diferente precisa acontecer. Não é você exercendo, é Deus manipulando o som que sai da tua alma, através do teu instrumento, através da tua voz, através das tuas mãos, para quebrar o jugo. Eu creio nisso, querido. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Deus fala para aquele homem assim, nesta batalha não tereis que pelejar. Não. Aquele exército é numeroso demais, você vai perder. Tu acha que é perder? Se ponha de lado aí, porque nessa batalha eu vou batalhar por você. A gente se preocupa
E o músico está certo, porque nós temos que estudar a partitura. Se não estudar, faz aquilo ali, ó, né? Quanta nota eu deixei ali no papel. Vou pedir perdão ao maestro, porque ele me entregou ali uma partitura aproximadamente com 1000 notas, e ele vai levar com 5.000. Porque tem nota das outras partituras que está ali. Mas a vida é assim. Aqui você tem que exercer, tem que estudar e tem que tocar. Mas lá fora, a batalha lá de fora, a batalha do novo de Deus que Ele te chamou para exercer, essa você não precisa lutar. Essa você não precisa ser bom. Essa você não precisa ter oratória. Essa você não precisa orar bonito. Senhor, tenha misericórdia. Essa você não precisa fazer nada. Essa você precisa só se humilhar. Se humilhar. E a potente mão de Deus vai agir na tua vida. Dá um glória a Deus aí, querido, em nome de Jesus. Eu prometi que não ia passar muito, senão os irmãos iam embora, ia deixar a gente aqui. E eu quero encerrar essa pequena mensagem trazendo um salmo para o teu coração. É um salmo lindo. Esse salmo se aplica não só para nós músicos, mas para cada um de nós. E quando eu ler esse salmo, eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração no ato profético. Porque você vai fazer essa oração comigo. A oração desse salmista. E talvez hoje seja o dia que vai mudar a tua vida, que vai impactar todo o teu ministério. Num culto de música, talvez muita gente não tenha vindo, falou assim, culto de música, não vou lá não, vou visitar lá, não sei o quê, vou ficar em casa, né? Perdeu a oportunidade. Mas coloca a mão assim no teu coração e repita comigo. Esperei com paciência no Senhor. Mais forte, querido, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, mais forte, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Mais forte, pôs um novo cântico na minha boca. E pôs um novo cântico na minha boca. E pôs um novo som no seu instrumento. E pôs o novo de Deus sobre a tua vida. O novo de Deus. Toma posse, querido, em nome de Jesus. Porque nesta noite o Senhor já proveu aquilo que tu precisa. Para a glória do Senhor. Dá um aplauso aí bem forte para Jesus. Se é para Jesus, mais forte, querido.